A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sou o pastor Alex, está começando agora mais uma live do Grupo Galileu. Espero que vocês estejam bem, né? Desde já, esse vídeo mais tarde estará indo para o YouTube, então não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e se inscrever no nosso canal. Irmãos, desde já eu quero parabenizar todos os aniversariantes do mês de agosto, né? Quero mandar um abraço bem grande aqui para todos, porque eu sei que esse período aí foi muito difícil, muitos não se encontraram com seus respectivos familiares, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E é nesse momento que Ele nos prova, principalmente como verdadeiros cristãos, que os cristãos são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, e não aqueles que falam da boca para fora, né? Então, desde já, eu gostaria de parabenizá-los. Cada um tem uma forma de comemorar, né? Com seus respectivos familiares. Tem alguns que estão fazendo live à distância, estão até mesmo fazendo bolinho à distância e estão dando aquele abraço virtual. Mas aqui está um abraço carinhoso do pastor Alex e do Grupo Galileu para todos aqueles que aniversariaram no mês de agora de julho. Irmãos, eu gostaria também de deixar uma coisa aqui em pauta, né? Muitos irmãos têm se convertido. Nós estamos acompanhando à distância e eu estou fazendo um programinha de entretenimento justamente para ocupar aquela lacuna, né? Para que essas pessoas tenham um conhecimento mais amplo do que é o Evangelho através de desenhos, de filmes gospels, para enriquecer um pouco o conhecimento, né? Enquanto eles vão aprendendo ali, naquele determinado momento, porque não adianta eu chegar aqui e tentar introduzir a Bíblia inteira para que eles aprendam a força, não é assim. É igual você aprender uma língua estrangeira, tem que ser de forma paulatina. Então, eu vou deixar aqui depois como deve orar o verdadeiro Pai Nosso. Depois eu vou deixar aqui durante a semana, para que essas pessoas acompanhem no grupo e vejam como ora realmente o Pai Nosso, né? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que, como elas se converteram agora, é normal chegar ali, sentar, no orar, no agradecer a Deus pelo alimento, pelo pão de cada dia. Mas eu deixarei aqui durante a semana a oração do Pai Nosso. O resto, como complemento, é isso aqui que vocês estão vendo, que antes de iniciar nossas lives, eu tenho orado ao término também das lives. Então, irmãos, fica aqui um abraço bem apertado e vamos iniciar nossa live com a oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu vim pedir ao Senhor também, meu Pai, para entregar todas essas pessoas que aniversariaram no mês de julho em Tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar essas pessoas, venha retribuir da melhor maneira possível, aquele espaço que estava em vazio, que o Senhor venha ocupar agora, com Tua graça, com Tua glória, em nome do Senhor Jesus, não deixando faltar nada nessa casa, não deixando faltar o pão de cada dia, não deixando faltar o alimento. Pai querido, Pai amado, venha visitar essas pessoas agora que estão com problema de depressão. Venha visitar essas pessoas agora que estão no cativo, em nome do Senhor Jesus. Venha visitar essas pessoas agora que andam perambulando no meio da rua com aquele espírito de avareza, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu oro agora, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que mesmo à distância, o Senhor possa tocar naqueles enfermos. E você que está aí do outro lado, irmão, que está com essa enfermidade, você pela própria fé, que adora o Senhor em espírito e em verdade, venha tocar essa enfermidade e venha pedir a Deus agora nesse momento: Senhor, eu repreendo esse espírito maligno de enfermidade, que sai agora em nome do Senhor Jesus e que ele não volte mais, que traga a paz e a tranquilidade, a segurança a esse meu lar. Nunca deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia aqui neste lugar. Que o Senhor esteja aqui, comemorando junto conosco e nossos familiares sentados à nossa mesa, retribuindo aquilo de melhor que o Senhor tem para nos dar, que é o Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, cumpra agora, Pai, o seu ID, principalmente naqueles que tanto precisam, Pai, que têm sido aprisionados dentro de suas igrejas e os seus pastores, por uma forma de aprisionar ou de outra, não tem permitido que essas pessoas cumpram o ID.
Então, Pai, vai liberando desse cativeiro, vai cumprindo o seu ID na vida dessas pessoas, porque é necessário, nesse momento tão turbulento, para que essas almas sejam alcançadas, que o objetivo comum, que é a conquista do Evangelho a todo e qualquer lugar do mundo, seja cumprida em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, irmãos, fica aqui um abraço muito apertado e não esqueça, diante de fazer suas refeições, orarem a Deus como forma de agradecimento. Porque Deus vai cobrar tudo isso. Então vocês têm que estar ali retribuindo, porque Deus não deixa faltar o pão de cada dia. É por isso que Jesus falou, eu vim para os meus e os meus não souberam me aceitar. Então, Jesus vai vir para você. Então você tem que saber aceitá-lo. Então você tem que abraçar em espírito e em verdade. Mesmo que você não esteja na igreja, porque, por incrível que pareça, meus irmãos, aqui não é querendo menosprezar ninguém, nem falar nada, não. O evangelho tem sido pregado de uma forma tão errada que mesmo as pessoas dentro do templo, elas não estão adorando o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Como na oração de Abacuque, elas estão querendo pressionar Deus contra a parede, como uma forma de retribuir aquilo que elas têm esperança, que é o quê? Os bens materiais. E a palavra de Deus diz que não é para a gente colocar crédito e confiança nessas coisas, porque ladrões irão roubar e as traças irão consumir. O nosso tesouro maior é o reino dos céus. Então nos apeguemos no estudo da palavra, que esse é o principal objetivo de nossas vidas. Então desde já vamos iniciar com a palavra que Deus nos entregou hoje, que está no livro de João, capítulo de número 4, versículo de 17 ao 21. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve orar. Então aqui, para vocês terem uma ideia, é a parábola da mulher samaritana, né? Quando Jesus vai ali em frente ao poço em Jacó, encontra com essa mulher, ele evangeliza essa mulher, e é a primeira vez dentro de relatos bíblicos que uma mulher é lançada como evangelista de Deus, né? Para propagar o evangelho. Então, essa mulher, logo de momento, ela vem andando cerca de muitos quilômetros para poder chegar até aquele poço. Lá ela se encontra com Jesus e ali ela fica pasma naquele momento, que ao olhar dela, ela encontra um homem sedento, né? E logo em seguida, ela vem trazendo à tona coisas que vêm à cabeça dela. Primeiro foi um homem sedento, grave isso aí. Logo em seguida, ela reconhece como um judeu, ao se aproximar cada vez mais como rabino, depois como profeta e por último como o Messias, o Salvador. Então, nessa parábola aqui, vocês podem ver aqui que ela fala que já teve 5 maridos. E Jesus fala para ela, retorna para ela que, na verdade, ela não teve nenhum desses maridos, porque o povo de Samaria naquela época, eles viviam muito pecado. E era comum para eles se casarem mais de 2, 3, 4, 5 vezes. Já estavam no 4º, 5º casamento. Então isso era comum naquela época para aquele determinado local. Ainda mais que eles não tinham conhecimento bíblico, né? Então Jesus chega ali para poder levar o ID, né? A palavra de Deus, a semeadura. Então aquela mulher, ao se encontrar com Deus, ela faz questionamentos. Deus fala para ela, e ela aqui, como vocês podem ver no versículo de número 20, ela fala, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é um lugar onde devo orar. Então isso quer dizer que, na concepção dela, muitos adoravam o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, principalmente os israelitas, que eram um povo escolhido por Deus. E na concepção dessa mulher, os samaritanos adoravam ali no Monte Gerizim.
que era uma forma de retribuir aos seus deuses, né? Os deuses da época. Então, o que é que eu quero falar com isso? Como Jesus interpela aquela mulher, está falando a verdade de tudo que ocorre na vida dela, ela vem com a retórica querendo tirar a atenção de Jesus, querendo fazer com que ele saia ali do foco, que é o evangelismo, propriamente dito. E hoje em dia isso acontece muito na vida das pessoas. Isso já aconteceu muito comigo. Eu estou evangelizando uma pessoa e essa pessoa ela tira o foco, porque ela diz que todas as religiões elas são iguais e que a vida dela prospera e que ela não depende de Deus e que Deus está com aquela pessoa. Mas aqui é bem claro, os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Espírito em verdade e não da boca para fora. Quando você fala assim da boca para fora, você não tem uma mente atinida a Cristo. Então você só pensa no próprio eu, na sua carreira em particular e nos seus próprios familiares. E Jesus Cristo, ele não quer isso. Ele quer que você ali propague o evangelho sem ver a quem. Seja ele a mendigos, seja naquela localidade que vivia em pecado, ali vivia em muita sujeira, aquela localidade de Samaria. Então, até os discípulos desconfiaram na hora que o Senhor Jesus Cristo chegou ali para poder evangelizar, propagar o evangelho. É tanto que depois, quando eles encontraram Jesus, que era comum daquela época, que um homem, para vocês terem uma ideia, ele em nenhum momento ele podia conversar com a sua esposa, ainda mais em público. E ali, os discípulos se aproximarem, avistou Jesus conversando com aquela mulher. Então eles ficaram pasmos. A primeira ocorrência, não com a mulher, mas sim eles ficaram pasmos com Jesus, né? Porque não era normal um homem estar conversando com a mulher, ainda mais em particular, no privado, né? Então o que acontece? Eles vão se aproximando, eles poderiam chegar para o mestre, o Senhor Jesus Cristo, e falar para ele que eles poderiam dar um jeito ali naquela situação, levar aquela mulher até o destino e tentar tirar o foco que era o evangelismo. Mas o Espírito Santo de Deus tocou o coração deles e eles não tiveram essa iniciativa. Então o que aconteceu? A mulher, ao avistar os discípulos, ela de uma forma normal, ela se retira da localidade e segue até Samaria. Mas essa mulher, por incrível que pareça, ela levou a vasilha dela para poder recolher a água e voltou sem a vasilha. Aí o que acontece? Temos duas vertentes aí nessa situação. Ela foi lá para pegar a água como alimento, ou a água como forma de saciar sua sede, ou seja, de uma forma temporária, e a outra coisa é que ela foi lá e conseguiu coisa maior ainda do que essa, que era o quê? A água para matar a sede da vida, que era o evangelho, era a palavra de Deus. E ela chegando lá, ela propagou o evangelho, dizendo que havia encontrado com o Messias e que ele seria o Salvador do mundo. Para vocês terem uma ideia, naquela época, as pessoas, principalmente os judeus, ali quando Filipe foi lá para falar com Natanael, ele foi para dizer, Natanael, Jesus Cristo é o Salvador. Ah, mas isso eu já sei, ele é o Messias, né? Não, ele é o Salvador, porque eles esperavam naquela época um Salvador messiânico, ou seja, um Salvador que chegasse ali e tomasse o trono de Herodes e esse Salvador ele tivesse a unção divina, né, para poder governar o Império Romano. E quando Filipe falou para Natanael que Jesus ele tinha vindo de Jerusalém, eles falavam, oh, como é que pode vir um Messias de uma cidade que fica no norte, já que eles estavam esperando que o Messias viesse do sul, né? Então, na cabeça deles, aquilo não entrava. Então, para essa mulher, para vocês terem uma ideia, Jesus veio para os deles, e os deles não souberam aceitar. Essa mulher teve uma aceitabilidade maior do que os próprios que profetizavam a mesma fé em Jesus Cristo, em Deus, em Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia. E nos dias atuais não é diferente. Nos dias atuais, na atual conjuntura,
As pessoas dizem que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas se você começar a impor certas situações, um vento passar pela vida daquela pessoa, ela não vai suportar aquele vento. Porque a igreja, que é a vida daquela pessoa, ela foi construída em cima da areia, cujo vento sopra e a estrutura é abalada. Então, essa pessoa que está com essa estrutura abalada é porque não aprendeu o evangelho propriamente dito e não tem vontade de aprendê-lo. Porque requer muito esforço, requer muita dedicação. Então, para essa pessoa, isso aí não vai ser lucrativo. E as pessoas de hoje, com o evangelho da prosperidade, elas querem alguma coisa em troca que seja lucrativo. É fácil eu chegar para vocês, irmãos, e falar bem assim, eis que o Senhor manda dizer que cada um de vocês que estão assistindo agora aqui nesse momento vai ser abençoado com carro, vai ser abençoado com uma moto, vai ser abençoado com o emprego dos sonhos. Isso aí é fácil, mas nada disso vai adiantar se você não beber da água da vida, que é o que? O Espírito Santo de Deus. Mas construir essas bases, esse alicerce, tudo isso depende do ensino da palavra, do aprendizado da palavra de Deus. E essa mulher mostra como a primeira evangelista ali, que é quebrado todo e qualquer paradigma. Para vocês terem uma ideia, tem igrejas que ainda andam pregando que a mulher ela não pode fazer o ID. Pode sim, que essa mulher está enquadrada aqui dentro da história como a primeira evangelista da Bíblia. A mulher que encontrou com Jesus ali dentro daquele mundo samaritano e levou o ID de Deus para os seus próprios familiares. Então você já pode perceber que Jesus ali quebra esse paradigma, já que anteriormente somente homens poderiam ministrar a palavra de Deus. Jamais uma mulher poderia ministrar a palavra de Deus. Então cai por terra todo esse paradigma, que Jesus veio para quebrar isso. Os religiosos não querem, porque eles têm interesses individuais, interesses próprios em fins financeiros. E a palavra de Deus é bem clara, que não é para a gente pôr a confiança em coisas aqui desta terra, cujas traças e os bandidos irão roubar. Então, desde já, coloque isso nas suas cabeças, porque nós aqui, tudo que nós temos hoje na atualidade, nossa casa, nosso carro e algumas propriedades que têm alguma coisa a mais, nós somos mordomos, administramos esses bens. Mas não que a gente ponha confiança naqueles bens como se aquilo fosse tudo, fosse um Deus para nós, fosse um alicerce que a gente pudesse alcançar um determinado patamar. O ímpio, ele pensa assim. A Bíblia é bem clara que você não é impedido de ser uma pessoa rica, mas desde já você deve buscar o Evangelho de Cristo, que é a fonte da vida que vai te nutrir. Esse vazio que muitos evangélicos estão passando agora é pela falta desse alimento que mate a sede da vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos têm esquecido disso. Eu já visitei muitas e muitas igrejas por esse meu Brasil. O evangelho, ele é pregado em cerca de 3 linhas no máximo. E o restante é para encher linguiça no termo literal, para poder fazer com que as pessoas elas sejam iludidas por um evangelho que não existe. Aí, quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar sua verdadeira noiva, muitos vão ficar pasmos porque não foram salvos. Outra coisa, muitos estão permitindo que sejam tomados pela vaidade. O Senhor Jesus Cristo não prega isso. Naquele momento ali que a mulher voltou lá, Jesus Cristo falou para os discípulos que iria ficar em estadia ali em Samaria cerca de mais 2 dias. Para aqueles homens, eles estavam estarrecidos. Por quê? Eu vou explicar agora. Samaria era um local imundo, era um local de pecado. As pessoas que viviam ali já estavam no 3º, 4º, 5º casamento e assim sucessivamente. Então, para eles, ali não era um local digno para se pregar o evangelho. Então, o que é que Jesus quer dizer com isso?
que os israelitas, os judeus, eram povo dele. Mas só que Deus não era exclusivo daquele povo. Deus veio para todos, sem barreiras, sem paradigma. Ele veio quebrar paradigmas, que até então os religiosos não permitiam que as pessoas comuns elas fossem salvas. Então aqui nesse episódio, de uma maneira cristocêntrica, Deus vem para mostrar que ele veio para quebrar esse paradigma. É igual você hoje, suponhamos que, assim como Deus falou com Jonas, que era para Jonas voltar a Nínive, para poder pregar o evangelho àquela cidade, e ele não quis, e logo em seguida, por uma situação diferente, ele foi jogado no mar, o peixe engoliu e jogou ele de volta em Nínive. Já pensou você, se Deus pedir para que você vá até a casa de um espírita, um bandista, ou até mesmo uma pessoa do candomblé, e você falou, não, esse lugar não é para mim. Esse lugar eu não devo pisar. Mas se Deus permitir que você venha pisar ali naquele lugar, que você venha para levar o evangelho para aquela pessoa, assim como Paulo de Tarso, ele perseguia cristãos. E Deus pede, depois que a caminho de Damasco ele é tomado por uma cegueira, né? Que ele tem um verdadeiro encontro com Cristo, que Cristo pergunta para ele por que ele perseguia aqueles cristãos. Então, Ananias vai até lá por ordem de Deus e cura a cegueira daquele homem. Aquele homem iria propagar o evangelho aos quatro cantos desse mundo, meus irmãos. E vocês não tinham noção como aquele homem foi um dos homens mais usados dentro das escrituras bíblicas por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, daí, desde já, você já tira essa concordância que há na terra e que há nos céus, as duas coisas se unificaram. Mas para o nosso olhar humano, jamais a gente vai ter essa confiança que é para a gente cumprir aquele id. Se Deus fala contigo, você vai ter que cumprir de uma forma ou de outra. Por quê? Senão ele vai causar situações para fazer com que você volte àquela cena e leve a palavra dele. Mas só que muitos, hoje na atualidade, a vaidade tem tomado conta e muitas pessoas não têm colocado Cristo em primeiro lugar. Por que isso é difícil? O príncipe deste mundo é Satanás. Satanás, ele de uma forma ou de outra, de uma forma atrativa, através do entretenimento, ele tem feito a cabeça das pessoas de uma tal forma que as pessoas têm perdido o foco. E aí, como elas estão com aquela verdadeira cegueira espiritual, eles tentam iludir através dos falsos profetas, achando que se você não colocar Cristo contra a parede, você não vai receber aquele bem em troca de volta. Então, não é viável que você esteja na rua pedindo esmola, que você esteja num prostíbulo, num centro espírita, seja o que for. Na concepção dos religiosos, né? E eles esperam que essas pessoas elas vá até o templo para poder alcançar as bênçãos. Lógico que Deus ele é onisciente, é onipresente, e ele pode fazer tudo isso, fazer com que a pessoa saia do centro espírita e vá para uma igreja. Mas nem todas as situações isso ocorre. Às vezes Deus fala conosco e a gente tem que cumprir esse id, por incrível que pareça. Mas é algo que nos amedronta, nos deixa abalado. Assim como os discípulos naquela época ficaram abalados, né, com a circunstância, eles, hoje na atualidade, seja quem for os missionários, presbíteros, evangelistas, eles ficam extasiados e dizem, mas quando tem que pregar esse id. Se eu não me engano, lá no livro de Timóteo, tem uma parábola que fala a respeito da igreja, que ela fazia tudo dentro do templo, para vocês terem uma ideia, e ali dentro do templo eles comemoravam, faziam casamento, eram diplomados, mas só que ao mesmo tempo o apóstolo Paulo chegou ali e falou o seguinte, vocês têm que sair dentro do templo.
Agora, nesse momento, vocês têm que levar o ID. E eles ficaram assim olhando, né? Porque eles estavam preocupados ali naquele momento, irmãos. Não por causa da culpa deles, mas sim porque eles estavam sendo mal instruídos para propagar o evangelho e ir para fora do templo. Agora não é mais isso. As vaidades têm que ser jogadas, têm que ser jogada por terra. Essa indústria do entretenimento, ela é boa. Ela não é ruim. Mas quando ela é usada pelo adversário, principalmente empresas que estão por trás do mundo gospel, tem feito com que você fechasse sua visão, criasse escama nos seus olhos e você não visse que é o verdadeiro Criador. Você desde pequeno tenha aprendido que Jesus Cristo é o Messias. Mas será que você tem encontrado uma forma de adorá-lo em espírito e em verdade? Será que essa é a forma correta com que você está fazendo? Porque aqui ainda temos algum tempo a mais, né? Então eu vou contar essa história aqui. Samaria, ela era uma cidade que era subordinada ao Império Romano. Só para vocês terem uma ideia. O Império Romano ele governava até o Egito. Então era um grande império. O imperador César Augusto havia morrido cerca de 14 anos atrás, se eu não me engano. E ele havia acabado com a guerra civil em Samaria. Preste bem atenção nisso. Então, Herodes o Grande, ele depois que César Augusto ele morre, ele cria um altar de cerca de 4 metros de altura lá em Samaria, como uma forma daquelas pessoas adorarem César Augusto. Então aquelas pessoas criam mais em César Augusto, muitas delas ali naquela localidade, que era considerado um deus para ela, um homem que guerreou, que batalhou, que trouxe a paz e a tranquilidade àquele lugarejo. Então, o que é que eu venho falar aqui com isso? Que você não ponha a sua confiança em deuses. Esses deuses construídos de barro, de pedra, de madeira, eles não falam. Eles não são capazes de fazer milagres. Eis que torço a porta, que abro, ou que bato, e que você tem que abrir para eu fazer morada. Então vocês não podem colocar a confiança de vocês nesses deuses. É para que abra seus olhos. Porque, para vocês terem uma ideia, assim como Abraão lá no passado, que Deus tira ele do meio da sua parentela e leva para um local distante, para uma terra que emana leite e mel, a vida não foi fácil. E a parentela de Abraão, ela construía deuses, né, para poder vender em feira pública. Então, o que é que eu venho aqui falar com isso? Que as pessoas criam nesses deuses de uma forma mecânica e não são abençoadas. E nesse momento que a praga vem à tona, elas não sabem como se defender. Você tem como se defender. Eis que eu estou à sua porta, bato. E você tem que permitir que eu entre, que é Jesus Cristo, que faça morada. E não você ficar olhando para cima para ver este mundo de notícias fantasiosas e, ao mesmo tempo, de notícias sensacionalistas que andam atacando as pessoas. Nós hoje, nos dias atuais, nós temos que filtrar tudo aquilo que está entrando para dentro da nossa casa, principalmente aquilo que vem da TV. A gente muitas vezes está assistindo aquele conteúdo e aquelas coisas ali vêm mensagens subliminares, mensagem que nós estamos sendo amaldiçoados e nem sequer nós estamos percebendo. Então, daqui a pouco, sua família está sendo amaldiçoada, seus filhos estão tomados por um espírito maligno e você não sabe por quê. Por que vocês acham que muitas vezes aconteceram aqueles crimes, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, como vocês já viram, em escolas públicas, que esse jovem pega tomado por um espírito maligno, chega ali e sacrifica muitas vidas? Isso aí são as pessoas extremistas. As pessoas extremistas, elas já estão condenadas, desculpe. Porque aquele que crê em mim será salvo, mas aqueles que não creem em mim
não será salvo. Porque ele veio para os deles, meus irmãos. E Jesus Cristo sabe o coração de cada um de vocês. Ele sabe a porta que ele vai bater, que a porta é a vida. E aqueles que vão aceitar a entrada dele. O inimigo também, ele faz milagres. Mas só que é de uma forma temporária, momentânea, passageiro. Então vocês têm que permitir que Jesus Cristo entre e faça morada. Assim como muitas pessoas já testemunharam aqui, conhecendo a verdade, essas pessoas começaram a orar e o Espírito Santo de Deus começaram a atuar na vida dessas pessoas. Essas pessoas, porque deram liberdade a Cristo entrar em suas vidas, elas estão sendo curadas. Elas estão sendo evangelizadas e estão aceitando Jesus Cristo. Elas aos poucos estão deixando de beber. Elas aos poucos estão deixando aquelas falsas amizades que eram inimigos, que davam uma falsa liberdade de bem-estar e, no entanto, só estavam prejudicando, né? Aí, no caso, o devorador tomava conta do dinheiro, praticamente da pessoa. A família daquela pessoa não tinha paz nem tranquilidade mais em seu lar, porque faltava o pão, faltava o leite para a criança. E quando você é envolvida por algum vício, Satanás te toma por uma cegueira espiritual de tal forma que você emprega todo aquele dinheiro naquele determinado vício. Esquece até mesmo dos seus familiares. Mas a culpa não é necessariamente daquela pessoa, porque aquela pessoa tem coisas que são de cunho de enfermidades naturais. E tem coisas que são de cunho espiritual. Então aquela pessoa ali que está tomada pelo espírito maligno do alcoolismo, essa pessoa tem que ter muita fé e tem que ter chamado de Deus para poder fazer o ID na vida daquela pessoa, orar em prol da vida dela, sem cessar, e buscar de forma incessante para que aquela pessoa se liberte daquele vício. Vício é qualquer um. Eu não estou falando aqui só em vício de prostituição, só em vício do alcoolismo e das drogas, não. Vício seja ele qual for. Então você deve pedir a Deus naquele momento, para que Deus entre com o Espírito Santo de Deus, entre com providência na vida daquela pessoa e que liberte daquele vício. E que você continue tratando bem essa pessoa. Assim como Jesus fez com aquela mulher samaritana, assim como Jesus teve a vontade de levar o evangelho a Samaria, que os discípulos ali naquele momento eles ficaram estarrecidos, que você possa orar em prol dessa mulher, que você possa ver esses vídeos aqui, a forma como a gente ora no início, ora no final, orar em prol dessa determinada pessoa, para que Deus repreenda esse espírito maligno de uma vez por todas, que ele caia por terra, que essa pessoa volte a ter sede de viver, volte a amar a vida e volte a amar ao próximo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês hoje. Ame ao próximo como a ti mesmo. Não esqueça dessas palavras. Porque é muito, muito difícil mesmo a gente pregar o ID. E a gente levar Jesus Cristo como nosso único e suficientemente Salvador em nossas vidas. Porque cristão, verdadeiro cristão, é perseguido, infelizmente é perseguido aqui nessa terra. Porque tesouro maior nós teremos depois dessa vida aqui. Mas enquanto a gente viver nessa terra, a Bíblia fala que passaremos por provações. Então não esqueçam disso. É difícil, Deus sempre está dando a vitória ela sempre vem. A vitória é sufocante, porque a porta larga, ela leva para o caminho eterno do inferno. E a porta estreita, ela leva ao caminho da salvação. Agora, depende de você para escolher qual dos dois caminhos que você irá optar. Muitas vezes você está tomado pelo vício, que um amigo ou outro te chama e você tem várias recaídas.
eu quero te dizer, irmão, Edson, você está me escutando aqui agora. Você vai se libertar. E você vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Alabassuricanta alabás. Só que você tem que dar mais espaço ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele quer entrar na sua vida e quer fazer morada. Pare de dar ouvidos aos ímpios. Eles não têm nada a acrescentar em sua vida. Então fica aqui hoje. Qualquer coisa, você precisar de oração, nós estamos aqui para estender a mão, como nós estamos aqui para estender a mão a muitos que têm pedido a oração no meio da semana. Pessoas que têm passado por um período muito difícil, matrimonial, de separação. E você não é diferente. Então, estamos aqui desde já. Eu vou encerrar aqui essa live de hoje com uma oração. Entregar sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que você vai ser uma pessoa diferente a partir de hoje em diante. Porque Jesus Cristo já bateu na sua porta e você está permitindo que ele entre e que ele faça morada. Assim como a mulher samaritana fez. Então, oremos. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor, meu Pai, entregar a vida do Edson aqui em Tuas mãos, a vida de sua parentela, jogar por terra todo esse processo de maldição ao qual ele tem passado, entregar todas as vontades dele em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor entre com providência na vida deste homem, para que ele não tenha mais vontade de botar um gole de cerveja na boca, labassuricanta labás. Que o Senhor liberte esse homem agora para a honra e a glória do Senhor. Assim como o Senhor fez um milagre no passado, o Senhor mesmo deu do passado, do presente será no futuro. Que o Senhor liberte este homem agora para a honra e glória do teu nome. Sai, expulsa esse espírito maligno que anda das redondezas. Que o Senhor jogue por terra agora e traga a vontade, a sede da vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, entrego todas essas pessoas que eu havia orado no início, os aniversariantes do mês de julho. Eu entrego todas essas pessoas que estão precisando ser alcançadas, essas pessoas que estão batalhando por seu marido que está entregue às drogas, por seu marido que está entregue ao alcoolismo. Deus manda te dizer agora, neste momento, que ele já está entrando com providência na vida deste homem, alabassuricanta alabás. Que dentro em breve, esse homem começará aos poucos a escutar o Evangelho de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, tem pessoas aqui também que no passado já rasgaram a Bíblia, que o Senhor agora vai estar libertando essa pessoa sempre vai ter sede do Senhor Jesus Cristo em sua vida, e que o Senhor vai fazer com que essa pessoa de hoje em diante seja um celeiro, o templo e morada do Espírito Santo de Deus em sua vida, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que aqui agora o Senhor vá abençoando essas pessoas, que o Senhor possa fazer com que elas sejam verdadeiras profetas de Deus, verdadeiros profetas, que elas vão ali, pisem na cabeça da serpente, que feche a boca do leão, que o Senhor seja capaz agora de instruir essas pessoas e serem capacitadas de poder pregar o Evangelho e repreender todo qualquer espírito maligno. Agora, eu entrego essa live aqui de hoje, que o Senhor Jesus dê uma semana abençoada, repleta de alegrias, que o Senhor dê livramento do homem mau, da bala perdida do homicida, do migrador, do devorador de suas vidas, que o Senhor vai jogando por terra todo e qualquer impedimento neste momento, até mesmo pessoas que Deus está revelando aqui, que o inimigo iria assaltar a casa dessas pessoas, e Deus está dando um grande livramento para essas pessoas, para a honra e glória do teu nome. Leva essa vitória consigo, ide em paz, que o Senhor Jesus acompanhe. Tenha uma semana abençoada, repleta de alegrias, e fica aqui. A vitória de Cristo é de todos nós, não só minha, mas para com o povo de Deus. Então receba Ele em tua casa, permita que Ele entre e que faça morada. Fica com Deus, que Jesus o acompanhe e que tenha uma semana abençoada. Amém, amém.